Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, dia 26 de julho de 2019, 20 horas e 14 minutos. Parece que estamos numa noite de verão aqui em São Paulo. Agradável. Espero que todos tenham tido um período semanal excelente, com muita saúde e paz. Agradeço a sua audiência. Faço aqui alguns convites. Nós estamos colhendo a lista dos interessados na imersão técnica Top Traders. Quem estiver na pré-lista terá exclusividade de matrícula nos 2 primeiros dias do lançamento e também desconto de primeiro lote. Caso tenha sobra de vagas, a partir da quarta-feira, no terceiro dia, nós abrimos ao mercado, só que com um preço mais alto. Então, por exemplo, quer fazer, pessoal? 24 e 25 as aulas ao vivo, vai comando via WhatsApp, replicado por e-mail, então não tem desculpa. O valor é muito menor do que você imagina. Nunca teve um caso de eu conversar com o aluno. A gente faz isso de forma esporádica e pergunta para o aluno quanto que ele achava que era o preço. Sempre o aluno acha que é muito maior. Então, quando vem o valor, o pessoal se surpreende, e só que muitas vezes não estava na pré-lista, esquece e acaba ficando de fora. Então tome a sua decisão, muitos bônus, nosso curso de prateleira 360, passaporte premium quase um mês, 30 dias de cartesia. Então no link aqui da descrição do vídeo tem todos os detalhes, inclusive o horário de almoço, de intervalo, das reuniões e tudo aquilo que você vai aprender. Então aqui eu explico também por que é uma solução completa. Ok, então a pré-lista ela é extremamente simples, é só você colocar o seu nome e o seu e-mail, fazer minha pré-inscrição e você já tem o desconto e a matrícula garantidos. E nós não cobramos nada por isso, é só uma questão de organização. Eu aproveito para pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Hoje nós fizemos o cenário em vídeo muito legal. Tudo que foi falado no cenário em vídeo não será repetido aqui no Radar, então vale a pena assistir. Então pegue o final de semana e bons estudos. E quem quiser ter contato comigo de manhã, toptraders.com.br, nome, e-mail, inscreva-se. Você já recebe o cenário, que é o meu bloco de notas matinal, no seu e-mail gratuitamente. Hoje nós tivemos alta no mercado americano. Então houve aqui S&P 0,74 de alta, Dow Jones 0,19, Nasdaq 1,11 e o petróleo 0,25. O EWZ subiu no pregão regular, depois devolveu no finalzinho. Lembrando que ele é a ETF brasileira negociada em Nova York e é inversamente proporcional ao dólar. Então o dólar também impacta no preço do EWZ. Ok? Então vamos começar os estudos de hoje pelas bolsas americanas. Então vamos lá. Nós estamos em meio à temporada de balanços, né? Brasil e Estados Unidos tomem, como dizia o zelador de um antigo imóvel meu. Então vou deixar aqui nos pedidos do YouTube depois. Então vamos falar de bolsa americana aqui. Dow Jones na tela. Eu tenho o Dow Jones Industrial Average, a média das 30 maiores empresas do setor industrial. Eu sempre gosto, na sexta-feira, sempre com serenidade, com tranquilidade, de pegar a sexta-feira passada, dia 19. O fechamento foi 27,154, agora o fechamento 27,192, levemente altista. Eu vejo o mercado descansando aqui, uma espécie de... Sabe aquela história do expande, retrai, deve expandir, né, sobre uma LTA aqui, um movimento natural de aproximação, mas ainda fechou em alta semana. Aí nós temos o Nasdaq Composite, né, o índice Nasdaq, ele marcou máxima histórica em fechamento, né, topos e fundos ascendentes, contrai, expande, e eu gosto de estudar o S&P futuro. Muita gente gosta de trabalhar com a vista. Deixa eu colocar aqui S&P. Da mesma forma que eu gosto muito do índice futuro aqui, eu acho que o S&P ele é mais vivo, né? Uma vez que os investidores de fato o operam. E pessoal, a galera que faz a imersão, algo que me chateava na época que eu fazia treinamento, ainda faço hoje.
vocês terem uma ideia, eu estou fazendo 3 treinamentos ao mesmo tempo. Eu estou fazendo... Na verdade, um eu já fiz, que foi do Dr. Alexander Elder. Aí estou fazendo outros 2 treinamentos. Eu não vou falar quais são aqui para não ficar fazendo propaganda. Mas treinamentos muito bons e muito mais caros que a imersão. Mas são bons também. Muito mais caros que a imersão. E a diferença é assim, a imersão é tão boa quanto esses treinamentos, só que ela é muito mais barata. E com a diferença que você ganha 30 dias de cartesia, um mês no grupo, praticamente dessa vez, e ganha 360. E ainda opera comigo, monta carteira comigo, opera futuros. Se tiver oportunidade em criptomoedas, em fundos imobiliários, vou até dar uma palhinha sobre minha experiência internacional. Então, não tem, por exemplo, módulo 1, por exemplo, você faz o meu módulo, eu vou lá, eu te crio um problema. Você faz a imersão, aí eu crio um problema e falo para você, olha, o problema está aqui, a solução é você fazer o módulo 2. Isso não existe aqui, pessoal. A imersão é algo definitivo, é uma solução completa. Então tem o antes, o durante e o depois. Então, por exemplo, eu mostro os softwares que eu uso, como é que eu penso, como é que eu me comporto de manhã. Então é algo bem completo. Então, por exemplo, eu falo do TradingView, eu falo do Broadcast, do Cartezinho. Então o TradingView é uma plataforma simples, mas muito boa. Ó, vê um gráfico fidedigno, você consegue ver a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então é isso que eu vejo no S&P. Em índice Nasdaq falamos, aí vamos ao EWZ. ETF brasileira negociada em Nova York. Na semana, se nós pegarmos aqui dia 19, fechamento 46,02. Hoje, 45,44. Caiu um pouquinho mais de 1%, mas fez um movimento técnico, busca por média de 21. E querendo ou não, né, tem muita gente falando em queda no mercado vendedor. Pessoal, querendo ou não, temos um Arami. É um Arami Cross, né, sobre a média de 21. Aí podemos estudar posteriormente o petróleo. Né, o petróleo, se nós nos basearmos pelo dia 19, o fechamento 55,72, ou 56,16, eu vejo isso com bons olhos, por quê? Eu continuo entendendo que o ponto-chave é a região de 56,07, fechou acima e respeitou a LTA. E foi fora da banda no dia 18 e agora trabalha dentro, tá mais para compra, né? E aí temos também o Brent Crude Oil negociado na ICE em Londres, onde muitos alunos, amigos, parceiros meus operam com maestria, né? E é isso. Não temos um gráfico tão fidedigno, a LTA ela não é tão clara, mas nós temos um fundo chave, que é o 62,10, o petróleo está bem acima. Né, temos um outro ponto-chave 61,32, ele nem ameaçou essa semana e aparentemente arma movimento altista. Deixe-me ver aqui se nós temos algum ativo. Primeiro, né, eu prometi ao Leandro, nosso amigo que acompanha o canal, que eu mandaria um abraço para a Cimeia, a esposa dele. Eles assistem juntos. Eu fiquei muito feliz. É muito bom quando você consegue ter um casal que assiste aos programas, não só o meu como outros, fazem os treinamentos. Isso foi muito comum no treinamento que eu dei em maio junto com o Thiago Bizzi, ali na Faria Lima. Porque quando um casal, cada um tem uma religião, um gosta dos investimentos, o outro não, um gosta de futebol, o outro não, as coisas se tornam muito complicadas, porque algo que viria para somar, para transformar, para mudar a vida do casal, acaba sendo um ponto de conflito. Né? Então, quando você traz a pessoa para aquilo que você aprecia no momento, um objetivo, algo que te motiva, é muito bacana. Né? Você vivencia, né, usufrui e aprende junto, ou simplesmente se for um esporte, curte, enfim, mas eu acho muito legal quando consegue se alinhar isso. Aí o aprendizado, eu acho que ele é melhor, né? Então, um grande abraço, eu prometi, aqui está.
E o cenário em vídeo hoje a galera gostou muito, eu fiquei muito feliz. Sempre que eu puder eu vou fazer. Só que eu não posso prometer diariamente porque eu fico focado na carteira, observando nas operações, ajudando o meu suporte a atender os alunos também. E uma das ações que foi pedida, mas na Alemanha, que agora pediram na NYSE, é a DB, que é a Deutsche Bank. Vejam que aqui ela tem uma liquidez menor, mas assim, eu estava até mostrando no cenário hoje, assistam, que os bancos americanos eles estão num momento até razoável. A Deutsche Bank já esteve bem pior, né? Aparentemente deixou uma estrela da manhã aqui no dia 9 de julho, tem subido, acho que tem mais espaço para subir. É o que eu vejo. É uma compra extremamente ousada, mas com um potencial muito bom. E pediram também Amazon. Então a Amazon, o mercado bateu. Só que o que eu vejo aqui em Amazon? Tinha um topo anterior. Um 964 foi para baixo, só que tem aqui um outro, também importante. Um 935, então tá cravado aqui nesse topo. Aquela velha história, pessoal, a metodologia funciona no mundo inteiro. Ó. Então eu tenho esse fundo, um 95155. Rompeu, eu acho que é compra. Agora, se abrir num gap, abre 10h30 a segunda, deu 11h30 meio-dia, o gap continua aberto, pode ser um bebê abandonado de fundo. Aí é interessante também. Ok? Muito bem. E lá no cenário em vídeo, hoje eu falei sobre as ações do setor farmacêutico, Fleury, Pard, Biotoscana. Falei sobre a relação do milho com Marfrig, BIF3 e JBS. Falei de Gerdau, Goals e Minas as metálicas. Abordei uma série de coisas, da relação que eu vejo da Bolsa da China com algumas ações de commodities, especialmente celulose e metais, acho que vale a pena ver. Ok, então falemos das criptomoedas, Bitcoin na tela. E pessoal, uma coisa que eu digo a vocês por experiência própria, nós não temos tradição de renda variável aqui no Brasil. Então assim, eu não gosto muito dessas conversas meio melodramáticas, a síndrome da hiena. Eu sou uma pessoa que eu acho que vocês nunca me viram reclamar de alguma coisa aqui. Nossa, tô doente, tô cansado, tô meio desanimado. Aqui é trabalho, né? Eu levanto com fúria de manhã, fome de trabalhar, de estudar, Só que assim, tudo com tranquilidade. Eu não me considero uma pessoa ansiosa, eu considero bastante tranquilo, calmo, sem loucura, sem ansiedade, não sou workaholic nem nada. Mas assim, ter o prazer de trabalhar, de produzir, de ser útil, né? De poder fazer a diferença. E sempre com serenidade, com bastante equilíbrio. Então eu não fico aqui reclamando. Nunca vocês não me viram nem vão me ver dizer esse tipo de coisa. Né? E sobre a saúde, que Deus abençoe. Mas assim, é muito comum quando você está na renda variável, fazendo alguma coisa diferente, você receber críticas de familiares, de amigos, de pessoas próximas, colegas de trabalho. Né? Tem que ter foco. Né? Então, pergunte com base em que a pessoa fala, qual foi a experiência dela. Né? Mas é comum, porque não é algo que aqui no Brasil seja corriqueiro. Né? Então, é algo diferente. Então, acostume-se com isso e você é um pioneiro. Você está à frente, simples assim. Só que também não desafia a pessoa, porque senão não soa bem. Tenta explicar com tranquilidade, né, com didática, com paciência, como é que funciona. Traz essa pessoa. Se você abre uma conta numa corretora, você não paga, vai ensinando, de repente você vira até uma espécie de líder, vocês montam um clube de investimento e tal. O Bitcoin, se nós nos basearmos, lembrando, caros, que ele também opera sábado e domingo, né? No dia 19, fechamento 10.518, agora 9.801. É uma semana de baixa, está num ponto-chave, respeitou uma LTA. Então a própria LTA pode ser um ponto de referência, assim como a mínima do dia 24 aos 9.534. Aí nós temos o Bitcoin Cash.
E sabe o que é muito comum, pessoal? As pessoas darem imersão de presente para os outros. Porque aqui na Top Traders nós não temos frescura. Nós abominamos, nós temos fúria contra a burocracia. Então, por exemplo, você quer pagar o treinamento com o teu cartão e de repente dar o acesso para o teu filho, sem problema. Você dá o e-mail, o CPF dele, sem problema. O marido dá de presente para a esposa. Então você pode, por exemplo, dar os dados de acesso de uma pessoa e dar de presente. Então muita gente dá imersão de presente para filho, para cônjuge, para um amigo distante. Isso é muito comum. As pessoas darem um acesso de presente, né? Então ela compra e... Só que é claro, você vai ter um acesso só, né? Então, por exemplo, eu vou dar para o meu filho, eu daria o nome dele, o CPF, o e-mail dele, e depois ele teria acesso a uma senha no e-mail dele, que eu nem teria acesso nem nada, mas é um excelente presente também, é algo que fica para sempre. É a chance de lapidar o diamante e subir para o próximo nível. No Bitcoin Cash, nós temos aquela velha onda de fora da banda, dentro da banda. Então é algo que me remete a uma potencialidade altista, mas não é, nossa, um sinal. Mas assim, é aquela minha velha história. O pessoal do mercado brinca se eu tiver com uma arma na cabeça, né? Como eu frequento clube de tiro, inclusive estou frequentando um muito bom na zona leste de São Paulo aqui, eu frequentava o clube de tiro de Maresias, e agora frequento a Zona Leste de São Paulo. E detalhe, eu faço aula de tiro, sou aluno, aprendo, atiro, tiro esportivo. Nunca dei um tiro fora do clube, nunca precisou. E apesar de eu fazer artes marciais há 31 anos, sou faixa preta de taekwondo, de karatê Shotokan e treino Muay Thai, meu filho tem 18 anos e pouco, eu nunca briguei na rua. Nunca dei um tiro, nunca briguei na rua, nunca precisou. Então, é a cultura da paz, na verdade, né? O vagabundo, o marginal, o anarquista, o aloprado, ele sabe com quem mexe, né? Então, eu recomendo a todos que façam, pelo menos as artes marciais, eu recomendo fortemente. Agora, tiro, já a pessoa tem que ter um preparo emocional, um equilíbrio maior, né? O que tem a ver tiro e artes marciais com criptomoedas? Tudo, né, pessoal? Tudo a ver. O que tem a ver é que nós temos aqui no Bitcoin Cash um triângulo. E um triângulo, apesar de ser um padrão de continuidade, nós já temos um zigue-zague ascendente, fundo, topo, fundo. Então, caso tenhamos um rompimento de 344, haveria um pivô, média para trás, e o triângulo seria rompido também, teria um tríplice rompimento, seria uma compra mais clara que a água. No caso do Ethereum, que é o Ether, né, que dizem que sua tecnologia futuramente pode até substituir o cartório, seria um triângulo menor. Eu vejo esse fundo aqui a 226 como referência. Daria para traçar também o triângulo. Certo? Nessas brincadeiras da internet, o pessoal coloca lá que o pai é raiz, né? A galera coloca lá arma de fogo, né? E o pai Nutella é paintball. Inclusive, perto onde eu tô morando aqui tem um terreno que tem o paintball lá. Pô, acho que paintball machuca mais que arma de fogo, porque o que dói é aquilo ali quando você toma o tiro. A pessoa lembra até da infância. Então, pessoal, aqui nós temos um triângulo sim. Como o zigue-zague é ascendente, ele ganha força para ser rompido para cima. E o pivô seria acionado aos 235 com 27. Ok, e por fim o Litecoin. Pessoal, não esqueci da brincadeira da galinha não, né? Não, viu? Logo, logo teremos novidades, me aguardem. Então, o Litecoin, ele vai ter uma situação relativamente parecida, né? Vamos traçar aqui para ficar bem completo também, fazer um estudo certinho. Né? E na segunda-feira eu prometo mostrar o ranking do Cartola. Então é uma situação
Mais favorável à compra, nesse caso o pivô seria rompido a 105.880. E ontem eu errei o placar por 1 gol. Falei que seria Corinthians 3, Montevideo Wanderers 0, errei por 1 gol. Legal, então, criptomoedas estudadas, nos despedimos assim do TradingView, nosso amiguinho. Aqui é a Bolsa da China. Eu falei sobre ela hoje. Talvez a única bolsa que eu vou repetir que foi a Bolsa da China. E lembrando, pessoal, domingo teremos Fortaleza e Corinthians no Castelão. Um grande abraço ao pessoal de Fortaleza. Eu cheguei em Fortaleza para a palestra da Expo Money e saía da palestra, a hora que via, estava jantando em casa de aluno. De aluno que ia ser depois. Pessoa que eu nunca tinha visto. Aluno, então, nem se fala, né? Aí eu lembro aí do Camarões, tinha o Faustino. Ali Iracema, eu fiquei hospedado em Meireles. Cheguei aí a Aquirás conhecer, então uma experiência agradável. E na época da indústria eu fiz alguns trabalhos em fábricas em Caucaia, quando eu era garoto ainda. Então, excelentes lembranças, a feirinha. Um abraço forte e fraternal para o pessoal de Fortaleza. Mas o jogo vai ser Corinthians 5, Fortaleza 0. O último gol vai ser do Cássio de bicicleta. E na segunda-feira pode me cobrar. Então, como diria o poeta, a Bolsa de Xangai, eu acho que se ela reagir, tiver um upside na Bolsa de Xangai, que é a principal bolsa da China, eu acho que vai puxar SUSB, Klabin, Uzi Minas, Gerdau e tal. Uma impressão que eu tenho por um acompanhamento que eu fiz. E pode acontecer, né? É provável que tenhamos alta no domingo, né? Porque as bolsas americanas subiram, então é uma hipótese razoável. Aí partindo para a Europa, né? Se nós observarmos aqui o índice DAX na semana subiu. Se eu pegar aqui o dia 19, então houve alta. Né? A barra de hoje, ela não anula a de ontem, mas ela coloca em xeque. Fechamento acima de média, para mim aqui a compra prevalece. E Boris Johnson, primeiro-ministro. A Bolsa de Londres está de férias há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, quase 4 semanas. Seria uma acumulação retrai-expande? É possível. Então veremos aí na segunda. E hoje, Londres subiu 0,80, DAX em Frankfurt, onde começou a missão na Bolsa de Valores, 0,47. Então, estudos concluídos. Eu vou agora para os outros pedidos do YouTube. Então fizemos Deutsche Bank e Amazon, faremos agora Elbor. Falar de Via Varejo já está na tela, né? Falar de Vivarina Pura Vida. A minha esposa na Bolsa de Valores, que é a Vivarina. Um abraço para o Thiago Bizzi, que citou essa minha operação hoje lá no Farol. Eu estava ouvindo e preparando os estudos semanais do meu grupo. Eu deixo o iPad aqui rolando o Farol, que eu gosto muito, eu acompanho muito o André Moraes e o Thiago Bizzi. E estava rolando aqui no iPad, aí eu coloco o monitor auxiliar, fico preparando os relatórios, os informes, onde eu compartilho minhas opiniões e eu mando para a galera no final de semana. Então eu gosto de preparar os gráficos bem direitinho, com muito zelo, com muito capricho. Aí eu vou compondo os textos, colocando ali as minhas ideias, orientando os meus alunos com muito cuidado, né, com minúcias, né, de uma forma muito zelosa e respeitosa, como eles merecem, né. Então eu preparei os gráficos já, fiquei ouvindo aqui o Bizzi, ele citou a operação da Via Varejo. Praticamente dobrou, né, pessoal, desde que a gente entrou. E eu fico muito feliz dele ter essa humildade, né, esse estado de espírito elevado. É um mercado de muita vaidade, muita disputa. Então, quando a gente ouve isso, fortalece e aumenta ainda mais a nossa confiança e admiração. Então, a Via Varejo realmente é uma operação muito boa. Ela foi tornada pública no momento onde ela estava abaixo de R$ 4,00, R$ 3,93. E eu fui muito honesto com o meu grupo, orientando antes de torná-la pública que o pessoal agredisse o que tivesse na ponta compradora.
comprasse, que era o que eu estava fazendo, o máximo que pudesse, ali na região de 3,80, 3,90, e aí a 3,93, quando todo mundo comprou o que tinha que comprar, eu a publiquei e eu fui baixando o meu médio. Hoje, o meu médio tá 4,28 porque eu tô com 120 mil ações. Eu fui comprando aos pouquinhos nos últimos dias, tô com 120 mil e com preço médio de 4,28 e tá tudo certo, né? Então é isso. Tem alunos no meu grupo que estão com preço médio um pouco maior, um pouco menor. E 4,28 por coincidência, eu acho que é o preço médio da galera que fez a imersão de março. Olha a coincidência, né? Então tem pessoal com preço médio maior, menor e a vida segue. Na semana... Só que, pessoal, às vezes o pessoal fica dizendo para eu falar minha carteira, para eu falar mais uma, isso não pode. Eu tenho 16 ações no meu grupo. A Via Varejo foi eu faço isso uma vez por ano, né? Então eu faço geralmente um desafio e uma operação pública. Era a Gerdau, foi a JHSF, foi Banco do Brasil, foi Hipermarcas e agora é Via Varejo, né? Então primeiro o meu grupo montou, depois eu exponho ao mercado, né? Mas as outras 15 ações, as operações com dólar, com índice, se tiver alguma coisa em outro ativo, ela é restrita ao grupo. Então faz a imersão que você é convidado a entrar no grupo depois, mediante condições. Então eu não vou falar de outras ações de forma nenhuma, até em respeito ao grupo por ética e por lógica, né? Mas a Via Varejo, que é pública sim, eu pretendo carregá-la até dezembro. Ela fez um movimento normal, aproximação de média, eu marquei aqui fundo, topo, fundo. Se ela rompeu 7,50, ela faz um pivô de alta, e é isso, né? Sexta-feira passada fechou a 7,15, agora a 7,30, subiu aí 2%, tá tudo certo, tudo dentro da normalidade, ok? E aí, falando dos demais pedidos do YouTube... Eu tenho aqui Elbor, Light e Tupi. A Elbor é uma ação importante. Hoje eu fui visitar um imóvel que estava uma loucura no imóvel. Tinha cobra no imóvel. Eu não estou brincando. Eu falei pessoal da minha equipe, que não tem nada a ver com isso. A minha equipe aqui da... O pessoal achou que estava brincando. Tinha cobra dentro do imóvel, solta, em caixa. Mas muitas vezes no caos está a oportunidade. Como é quando a gente compra nos fundos, né? Aparentemente temos aí um mastro bandeira, ainda tem espaço para cair, aí talvez desconfiguraria, mas me parece um descanso naquela história do expande e contrai, me parece. Aí Light e Tupi. E cobra é sinal de sorte, então muito boa sorte está por vir, já está materializada e ainda muito mais o será. Mais cobra do que tem na bolsa, né, pessoal? O bichinho ali, mesmo sendo venenoso, é fichinha. Quem lida no mercado financeiro, lidar com cobra, é ou não é a coisa mais fácil do mundo? Pessoal, a Light é uma ação que estava recentemente no meu grupo, né? Recentemente não, faz um tempo, a gente ganhou bem na ação, vendemos já faz um tempão. Um ativo, eu não acho, por exemplo, o setor de energia nesse momento interessante, algo que eu já venho dizendo, e eu venho dizendo isso desde as máximas aqui. Não é interessante, não tem um driver nesse momento, é sobre uma LTA, mas um ativo manhoso. Se perde a LTA, vem aqui a 17,50, não vejo nada demais na ação, teria que acompanhar passo a passo, eu acho que tem coisa melhor no momento. Tupi também estava no meu grupo, essa sim recentemente, nós realizamos lucro nela, algumas semanas atrás, acho que saímos num ponto bom. A Tupi, ela fez um movimento muito interessante, né? Rompimento falso 17,20 e rompimento de LTB. Aí ela voltou, fez o pullback e aqui foi a compra mais óbvia. Aí fez um pivô, foi embora. E aquela história, pessoal, o papel tem um objetivo. O objetivo da Tupi era 21,05. Ela atingiu, foi fora da banda, que era a venda. Então, tem um ombro, cabeça, ombro menor, tem um ombro, cabeça, ombro maior. Só que é o seguinte, se ela romper o R$20 com 20, ela colocaria a figura em xeque. Aí acho que poderia ser uma compra por rompimento, mesmo porque haveria um W também. Então seria uma situação de compra por rompimento de 20,20 até no intraday, na minha opinião. Ok? Como destaques do dia,
Eu vou falar de VEG. Eu vou falar de VEG e eu vou falar de Hering também. Então a VEG, eu a considero uma ação de difícil operação. Aí você fala, mas eu olho no gráfico, aí o movimento é fácil, mas tem a questão do timing. Isso é igualmente importante. Então, nossa, parece fácil, né? Compra 19 e vende a 24. Mas aqui, pessoal, realmente, nesse caso em específico, ela deu um trade mais simples. Ombro, cabeça, ombro maior, ombro, cabeça, ombro menor. Quando a figura se repete, eu particularmente acho que ganha muita força. E aí foi embora. Aparentemente faz um descanso para romper 23,89 e continuar subindo. Não é o momento que eu aprecio para comprar rompimento dentro de tendência, mas, entretanto, todavia, para quem gosta de tendência, né? Para quem gosta de tendência, é um prato cheio. Certo? E aí, além da VEG, eu vou falar de Hering. Eu, particularmente, eu sou muito simples, né, pessoal? Para quem não me conhece, eu não sou uma pessoa de hábitos exóticos, muito luxo. Eu me preocupo muito com a educação dos meus filhos. Quando os meus pais estavam vivos, com o bem-estar deles. Então, pode parecer uma heresia, né? Porque o pessoal do mercado é tão chique, né? O pessoal é tão rico, né? Chique. Os príncipes da vida, né? Mas eu, por exemplo, gosto de roupa da Hering. Todo dia passei lá numa loja, vi umas roupas lá, compro camiseta para usar por baixo de jaqueta. O que tiver que comprar lá, somos muito simples aqui em casa, então temos esses valores. Então a Hering eu gosto muito, eu frequento a Hering, compro camiseta, compro roupa. E essa alta da Hering, ela não é à toa, né? É uma empresa muito bem administrada, tem franquia, mas se o franqueado vai mal, eles compram. Então nós temos Hering praticamente na máxima histórica, né? Atingida em 2012, seria em torno aqui de 36,40, ela chegou a bater 33,17. Então, assim, eu não gosto de comprar quando está dessa forma. Ela fez uma simetria muito clara, eu falava sobre isso, inclusive. O alvo era 31,42. Você vê que ela bate, bate, bate e recua. Mas, assim, a média dá espaço para subir. No semanal e no diário também. Não é a ação que eu gosto, mas é muito provável que ela fique mais um tempo de lado, que depois ela quebre essas barreiras e continue subindo. Mas tem o risco de a formação aqui de um três montanhas. Então, assim, sendo objetivo, nesse momento, eu não seria um entusiasta da compra de Hering. Ok? Então vamos aos ativos fixos. Petrobras. A Petrobras fez um movimento que pode parecer exótico e imprevisível, mas não é. Eu havia comentado com vocês. Inclusive, isso impediu uma reação do... Ontem foram os bancos, hoje foi a Petro. Então, ela fez uma simetria em V. Eu tinha apontado para vocês. A simetria em V tinha alvo em 26,65. Ela não atingiu isso ontem. Ela foi a 26,81. Então, apagando aqui para ficar um gráfico mais claro. Pessoal, passou o alvo, é caixão. Simples assim, ó. Por quê? Porque a ação bateu, descansou 1, 2, 3, 4 pregões. Qual que é a tendência? A replicar. Então eu tenho aqui meio, 1, 2 quadrantes. 1, 2 e meio. Simples assim. Agora eu acho possível fazer um fundo. Mas, se não tivermos compradores no book, o mercado entenderia como um topo duplo com rompimento falso e o alvo seria 25,50, 25,56 por aí. Aí temos Vale, também conhecida como Valery, por alguns aí chamado até de Valentine, mas é Valery que eu brinco aqui. Valery
deu um sinal de saída nesse dia. Nesse dia, né? A mínima 52,79, fechamento 52 aqui, ó. Perto dos 53. E aí ela não demonstra nenhuma força compradora, mesmo com minério em alta e tal. Perdeu uma LTA e é isso. Né? Tem suporte no 50, claro, né? Tem suporte aqui a 50,20, 50,02, 49,76, mas não existe nenhum tipo de reação ou de algo assimétrico que remeta a uma compra. Aí nós temos Banco do Brasil. Na semana, Banco do Brasil caiu forte, né? Se nós pegarmos aqui, dia 19 a 52, fechou 49,95, R$ 2, mais de 4%. Só que atingiu o objetivo de uma figura simétrica 49,94, pode formar um fundo, mas tem que ter sinal. Ainda não há. O gap seria fechar a 49,80 e a mínima foi 49,93, então ainda poderia fechar esse gap e tal. Eu sempre gosto de olhar, por exemplo, o Banco do Brasil no semanal. E no semanal, Banco do Brasil encostou ali na média de 21. Será que dá para traçar alguma reta, uma LTA, alguma coisa que seja referência? Uma ferramenta auxiliar para os nossos estudos ou alguma coisa do gênero? Eu acho que dá, né? Tá vendo aqui? Eu vou deixar bem reforçado, apesar de eu não gostar, para que você visualize. Tá vendo como é possível traçar uma LTA no semanal? Que ali trabalha de forma conjunta com a média, ó, e esse primeiro fundo foi feito em outubro de 2018. Então é uma hipótese, né? Quem sabe dá certo. Ok? Aí Bradesco e YouTube. Bradesco derreteu, né? Efeito do balanço. Talvez o mercado adiantou algo e se decepcionou, enfim. 37,60 fechou a 36,23. A grande questão é que não caiu tanto em relação à sexta, mas tinha subido, aí a pancada é forte. Esse gap foi fechado, então nós podemos apagá-lo, né? Então esse gap foi fechado. Já começa a dar uma cara de exaustão para virar, mas ainda não tem sinal nenhum. Então a gente parte para o semanal. Né? O que ela fez no semanal? Ela buscou a média de 21 e uma região de topo anterior perto de 36. Então o que eu acho que é coerente fazer nesse momento? Nós apagaremos a CLTA antiga e tentaremos traçar uma outra no mesmo modelo ou nos mesmos moldes, né, que nós fizemos com o Banco do Brasil. Só que nesse caso ainda haveria algum espaço para cair. Lembrando que o Banco do Brasil, enfim, acaba tendo uma relação maior com o governo, previdência, essa história dos hackers, tal, então, mas eu acho que o que pesou mesmo foi o balanço do Bradesco. Em caráter primário, né? Em caráter secundário, claro, teve a história do Banco Central Europeu e tudo. Mas o que pesou mesmo foi o balanço do Bradesco. Agora, olha que curioso. Se a gente olhar a YouTube, dia 19 fechou a 36,40. Hoje fechou a 36,85. Simples assim. Então eu vi muita gente falar que os bancos derreteram na semana. Quais? Quais bancos? Não. Quais? Subiu 1,23. Que bancos derreteram? Talvez Bradesco, tal, caiu, mas ele tinha subido antes. Então, bateu aqui numa região que é uma bagunça só. Isso daqui é um arame. Na verdade, é o desenho do arame, mas o movimento é lateral. Mas assim, fechou acima da CLTA. Esse fundo não foi rompido de vez de 36,12, sombra inferior, pinça de fundo, apesar do movimento curto, e essa barra foi colocada em xeque, então é uma movimentação bem interessante. E aí, pessoal, falemos do dólar. O que dizer do dólar, né? Na semana, fazendo uma conta rápida, ó, 3,777 menos
3.750. Então 27 pontos de alta. Houve um rompimento falso de 3.736.500, houve um arame, né? Um esboço aqui de ombro, cabeça-ombro invertido. E o que ela fez? Que o dólar fez? Fechou esse gap. Acho que nós podemos apagá-lo e tocou a média de 21. É beabá de análise técnica, né? Agora bateu, voltou, fechou cravado no 3.777. Quer dizer, não tem motivo para desabar, também não tem motivo para apreciar. Então fica esse lenga-lenga, 27 pontos na semana, simples assim. Indo para a reta final do nosso estudo, temos aqui o BOVA11 no semanal, ainda distante da média de 21, né? Então esse movimento de correção no tempo, eu acho que ele é interessante, só que, pessoal, desde a semana de 27 do 5, as correções têm batido na média de 5 e subido, ó. Bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Então pode acontecer isso de novo, né? Não sabemos, veremos aí. E no caso do gráfico diário, é muito comum, quando toca de 5 no semanal, tocar de 21 no diário. O que eu diria para vocês no caso do BOVA11? Nós temos um gap aqui a 98,48, a mínima de hoje 98,45. Esse gap foi fechado, isso é muito interessante. Não é possível que estão tocando aqui o meu interfone à noite, parece brincadeira, mas não é. Então, eu peço desculpas aí, mas eu não tenho como... Eu já estou na fase final aqui, né? Então, o gap foi fechado, né? Falta de ter o que fazer é complicado. O pessoal da portaria está precisando de serviço. Então, aqui nós temos o 98,71, né? Que é um ponto que foi respeitado, inclusive formou-se uma sombra inferior. E nós temos o 98,89, que foi respeitado também. Então, nós tivemos 98,89, 98,71 e o gap testados e respeitados. O mercado fechou acima dos 3, ok? E esse padrão aqui, professor, ele é um arame? Na verdade, pessoal, é uma leitura parecida. O arame, o bebezinho é verde. Mas o que é importante dizermos? A barra de ontem foi posta em xeque. Nós tivemos 3 pontos respeitados. Perdeu a mínima de ontem, 98,60, fechou acima da média de 21, tem sombra inferior e esse padrão se chama ave migratória. É um padrão muitas vezes de fundo, sim. Ok? E aí, partindo para o IBOV, eu vou contar para vocês por que estão ligando aqui. Eu faço artes marciais há muito tempo, faço musculação, faço caminhada, procuro me exercitar, fazia natação, não faço mais, e fazia também o funcional, não tenho feito. Eu tenho feito a musculação, o Muay Thai e as caminhadas. E eu tomo vários suplementos, eu vou trocando e vou testando, né? Tomo inúmeros. E eu comprei um suplemento chamado Coenzima Q10, que o meu nutrólogo recomendou. Com certeza chegou, porque eu já tinha visto no e-mail. E aí, geralmente eu pego no sábado de manhã, mas o pessoal fica ligando aqui para falar que chegou. Eu já sei que chegou, né? Então são os pentelhos, para falar o português bem claro, né? Os pentelhos, que eu já sei que o negócio está lá e depois eu vou pegar. Então, voltando ao assunto de Bolsa de Valores, nós temos, no caso do IBOV, um topo anterior, 102.620, respeitado. Um outro topo intermediário, 103.430, respeitado. Nós temos o mercado fechando cravado na média de 21. Foi abaixo da mínima de ontem, 102.390. Hoje foi 102.196. Fechou acima. Professor, isso daqui é um arame de fundo. Pessoal, o arame... Aí você me responde o seguinte. O arame é o bebezinho na barriga da mãe. É que ele está nascendo já. Ele não está na barriga da mãe. Ele está metade do corpo para fora, metade para dentro. Então não é exatamente um arame. Só que também não é aquela correçãozinha... na parte baixa do Marobuzu, com um volume baixinho. Teve bom volume e é um filhote de arame com aquela correção na parte baixa que significa pancada depois. Então, é aquela história da pulga atrás da orelha. Mas fechou acima da mínima de ontem, fez um rompimento falso desses 2 pontos aqui. Aí você fala, professor, mas se eu olhar o gráfico semanal,
Os preços estão extremamente acima da média também, só que eu posso argumentar contigo, eu concordo com você que teria esse espaço para cair, que a média de 5 tem sido suporte nas últimas semanas. Então, um cenário realmente, pessoal, inegavelmente complexo e desafiador. Para terminarmos, antes que o pessoal da portaria ligue de novo aqui para falar que tem encomenda, o que nós vemos aqui no mini índice, no Inca de queijo 19? O Inca de queijo 19, eu vejo o seguinte aqui, lembrando que eu uso o gráfico perpétuo ou contínuo, né? Falar gráfico contínuo é a palavra da moda, agora é mais chique. Então, gráfico perpétuo ou contínuo. Existe um ponto importante aqui, ó, que é a máxima da semana dia 18/3. Que foi 102,790, gráfico perpétuo, lembrando, vai ajustando conforme o vencimento. Então, 102,790. Qual que foi a mínima de hoje? 102,465, quer dizer, veio abaixo desse ponto, fechou acima. Então, concordo contigo que a média está lá embaixo ainda e tal. Só que a média de 5 tem sido suporte já há algum tempo. E se continuar essa correção no tempo, que, pô, convenhamos, pessoal, é uma correção no tempo. Porque qual foi esse fechamento da semana retrasada? 104,495. Da semana passada, 103,680. Isso não é queda, né? Eu estou falando aqui, ó, 104,495 para 103,680. Isso é queda? Não é queda. Aí 103,680. Qual foi o fechamento de hoje? 103,090. Isso é queda? 590 pontos? Então, uma correção no tempo. Mas concordo contigo, nós temos um doji lápide que foi acionado. Então, é uma situação complicada. O mercado trabalha com fases extremamente fáceis e simples e outras são complexas. Então, uma movimentação lateral, aí caiu. O 103,545 o mercado fechou abaixo, só para contrariar o Ibov e o BOVA11. Aí nós temos aqui o 103,240, o mercado fechou abaixo, só para contrariar o Ibov e o BOVA11, só que a mínima de ontem, 102,655, ele foi abaixo, 102,465 fechou acima, fechou cravado nas médias. Para entrar aqui e trabalhar acima das médias é um pulo, é um cenário complexo e desafiador, sim. Né? Então tem fases que são muito fáceis de operar e tem fases que não. E no intraday eu tracei aqui uma LTB, pode ser um alvo em caso de reação, um 105,500 talvez. Eu tracei esse retângulo, pequeno reto quadrado aqui, para mostrar para vocês como esse suporte em 103,665 foi resistência, depois derrubou o preço hoje. E tracei esse ponto aqui para mostrar para vocês que um fundo a 103,815 foi resistência ontem. Aparentemente temos um rompimento falso de 102,655. Ok? Então é isso aí, pessoal. Excelente final de semana. Saúde e paz a todos. Se inscreva na pré-lista da imersão. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal para o seu papagaio, para o pessoal da empresa que você trabalha, para seus parentes, até no churrasco. Assistam o programa Bêbado, porque aí vai dar tudo certo aqui com as minhas loucuras. Deixe o seu like e estude e trabalhe muito. Quanto mais você estudar, quanto mais você trabalhar, quanto mais você ler, mais sorte você vai ter. Saúde e paz a todos, que Deus abençoe a todos nós e as nossas famílias. Nos vemos juntos no programa Na Mira do Trader na segunda, se Deus quiser. E eu prometo que eu vou lá na portaria agora pegar minha coenzima Q10. Um grande abraço, valeu!